Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu sou Luiz Carlos e estou com vocês aqui estudando o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na primeira grande parte, que é a profissão da nossa fé. Estamos na parte dos mistérios da vida de Jesus, da vida de Cristo. E vamos hoje entrar aí sobre as tentações, vamos conversar sobre as tentações de Jesus a partir do número 538 do Catecismo da Igreja Católica. Aquele número em negrito aí ao lado da sua página. Então, 538 diz assim, a tentação de Jesus. Os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente depois do seu batismo por João. Levado pelo Espírito ao deserto, Jesus ali fica 40 dias sem comer. Vive com os animais selvagens e os anjos o servem. No final dessa permanência, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Jesus rechaça esses ataques que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e também de Israel no deserto. E o diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. Bem, como você deve saber, logo após Jesus ser batizado pelo João, o primo dele, né, João Batista, ele fica cheio do Espírito Santo e, estando cheio do Espírito Santo, ele é levado para o deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias e 40 noites, onde ele faz bastante jejuns. Os anjos servem a ele, porque lá no deserto não tem comida, se a pessoa não levar, não tem o que comer, não é? Não tem como se alimentar. E humanamente nós sabemos que é impossível uma pessoa ficar 40 dias sem comer, sem beber água. Organicamente morreria aí em alguns dias, não é? Então, claro que fazer jejum não é ficar sem comer aí, sem beber nada dias. Nós sabemos que isso não é possível. Os anjos servem a Jesus na medida então em que ele vai bebendo água, enfim, comendo alguma coisa para se manter aí, manter o seu jejum. O seu jejum, sim, ele faz aí 40 dias e 40 noites, isso é verdade. Bem, claro, temos que interpretar então essas coisas, né? Não podemos ver ao pé da letra o que está escrito na Sagrada Escritura, devemos interpretar todo o contexto. Por que ele ficou 40 dias e 40 noites? Como que é esse jejum dele? Então, temos que estar dentro de um contexto bíblico. Eu não posso interpretar a Bíblia palavra por palavra, ao pé da letra, como se diz. Isso chama-se fundamentalismo religioso. Nós não podemos cometer esse pecado de ser fundamentalistas. Bem, vamos entender assim. Bem, então Jesus, ele é Deus. Mas ele precisava do Espírito Santo para começar a sua obra de anunciar a boa nova, a sua obra, então, portanto, de proclamação do Evangelho, proclamação do Reino de Deus, e depois, fatalmente, aí, a sua paixão, morte e ressurreição. Então, claro, Jesus é Deus, sim. Mas por que ele precisava do Espírito Santo? Porque ele não usou de sua igualdade com Deus, como está na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Ele explica direitinho ali que Jesus não usou de sua igualdade com Deus enquanto estava aqui na Terra, porque ele assumiu totalmente a nossa humanidade. Para assumir totalmente a nossa humanidade, ele não poderia agir como Deus. Não poderia. Ele não deixou de ser Deus, mas não usou de sua igualdade com Deus para isso. Então, como ele daria o Espírito Santo para nós, depois da sua morte e ressurreição, ele enviaria o Espírito Santo, porque nós temos que agir segundo o Espírito para sermos homens e mulheres espirituais. Para também proclamarmos o reino de Deus, para realizarmos tudo o que Jesus realizou. Precisamos do Espírito Santo. Muito bem. Então Jesus também fez a mesma coisa.
Ele veio e não usou de sua igualdade com Deus, por isso ele precisava do Espírito Santo do mesmo modo que nós precisamos, da mesma forma, nada diferente. Então o Espírito Santo veio para dar condições, dar força, capacidade para ele. Então, uma vez cheio do Espírito Santo, ele vai ser tentado, assim como nós. Nós também somos tentados a todo o tempo. Não só 40 dias e 40 noites, que é um símbolo que Jesus usou aí, mas durante a nossa vida toda. Então, também Jesus o foi. Quer dizer, Jesus também tem que passar por tudo que nós passamos. Nós passamos por tentações? Passamos. Então, ele também passou. É isso que a Bíblia quer dizer. Fala de 40 dias e 40 noites, por quê? Porque o povo lá de Moisés ficou 40 anos no deserto. E nesses 40 anos eles também sofreram tentações. Reclamavam com Moisés, reclamavam de tudo que você possa imaginar, meu irmão, minha irmã, de tudo. Aparecem ali algumas reclamações lá no Antigo Testamento, né? Esse povo aí que está no Êxodo junto com Moisés, mas era uma reclamação contínua, constante. Eles sofriam as tentações também. Então, vai também lembrar aqui das tentações de Adão no paraíso. Mas vamos ver um pouquinho aqui das tentações de Jesus. Então, as tentações de Jesus, ele foi tentado de diversas formas. Essas 3 últimas tentações de Jesus são as mais, vamos dizer assim, as mais fortes, ok? Mas ele foi tentado muitas vezes. As 3 tentações que a palavra de Deus nos relata é exatamente para dar conformidade ao que sofreu Adão. Adão sofreu da mesma forma, só que Adão sucumbiu na tentação. Então, o primeiro homem que deveria aí ser um exemplo para nós também, sucumbiu na tentação. E o segundo homem, que é chamado segundo Adão, que é o Filho de Deus encarnado, que se torna Jesus Cristo, então recebe esse nome de Jesus Cristo, é o segundo Adão, ele não sucumbe nas tentações. Então, Adão, o homem desobediente. Jesus, o homem obediente. Ok? E olha que as tentações de Jesus foram bem mais fortes do que as de Satanás, do que as de Adão, por Satanás. Não é? Lá em Adão, ele logo apresentou uma coisa maravilhosa de criatura para criador, que ele deveria ser igual ao Criador, coisa que é impossível, e ele aceita. Então ele desobedece a Deus, experimenta do fruto da árvore, também o demônio fala para Jesus transformar pedras em pães, então como se fosse alguma coisa da criação, a pedra também é da criação, o fruto daquela árvore também é da criação. E Jesus estava com muita fome, então essa tentação veio pegar aí bem no ponto fraco em que estava Jesus ali, estava com fome. Então, queria comer pão, que é o alimento deles, da época deles. Então, o demônio vai agir exatamente na fraqueza da pessoa. Ok? Então, Jesus, ele responde, então, ele se defende com a palavra de Deus, mas essas tentações de Jesus, uma recapitulação, então, de Adão, como diz aqui, né? Jesus rechaça esses ataques que recapitulam as tentações de Adão no paraíso. O que é recapitular? Fazer acontecer de novo. Então, esse segundo Adão vem mostrar que é possível você e eu, nós nos afastarmos das tentações. É possível você e eu, nós não deixarmos nos levar pelas tentações, que são aparentemente boas, né? Aparentemente, porque no fundo elas transmitem morte e maldição. Mas aparentemente são boas, são bonitas, são necessárias. Nós julgamos até necessárias. Não são. Elas são descartáveis, mas nós julgamos necessárias. Depende do ângulo que você vê, né? Depende do prisma em que você olha. Então, nós também temos que aprender com Jesus a superar as tentações.
No 539, vai dizer: os evangelistas assinalam o sentido salvífico deste acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão, que ficou fiel lá onde o primeiro Adão sucumbiu à tentação. Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel, contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante 40 anos no deserto. Cristo se revela como servo de Deus totalmente obediente à vontade divina. Nisto Jesus é vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema do seu amor filial ao Pai. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto da que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós. Pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. A igreja associa-se cada ano, através dos 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Bem, então vamos lá, querido irmão, querida irmã. A vitória de Jesus no deserto já antecipa a vitória dele na cruz. Ele já antecipa o quê? Antecipa que na cruz ele se torna obediente. Ele é obediente, ele é o filho obediente, não é o filho desobediente como Adão. Ele é o filho obediente, ele obedece em tudo ao Pai. Porque ele veio para cumprir uma missão, ele veio para morrer, derramar seu sangue pela salvação de todo o universo, de todos nós. Bem, isso só é possível com muita obediência. Se Jesus não tivesse sido obediente ao Pai, ele não teria sido entregue, ou melhor, ele não teria se entregado e morrer desta forma ridícula que ele morreu, né? Dessa forma desumana que ele morreu. Bem, então, mas ele é o servo obediente. Esse título pertence somente a Jesus Cristo. Ninguém mais pode ter esse título, servo obediente. Nós vemos agora nesse tempo de quaresma, quando chegar aí o tempo da quaresma, você vai poder experimentar isso. Esse título servo obediente até é cantado nas músicas das nossas campanhas da fraternidade. Por quê? Porque é um título somente dado a Jesus Cristo. Porque ele obedece ao Pai em tudo, até no pior momento, que é o momento de ser crucificado na cruz, ser pregado na cruz. Então ele adquire, mas essa vitória na cruz, conseguida por Jesus Cristo, já é antecipada nos 40 dias no deserto. Os 40 dias no deserto é uma amostra de que Satanás não iria sair vitorioso sobre o servo de Deus. Porque Satanás é também um servo desobediente, porque ele é um anjo. Os anjos foram criados com missões específicas. Todos os anjos têm missões específicas. E Deus dá missão a eles, sim. Nós conhecemos 9 coros de anjos, 9 espécies de anjos, né? Mas todos têm suas funções específicas. Satanás também tinha sua função específica, mas ele desobedeceu. Ele não quis obedecer a Deus, não quis servir a Deus. Ele, como anjo, dentro da sua classe angélica, ele era muito, muito amado, muito querido por todos os outros anjos, evidentemente, mas ele era muito forte, ele era muito luminoso, ele tinha muito poder. E então ele mesmo achou, olhando-se, vamos dizer assim, olhando-se no espelho, ele achou que ele era então muito poderoso e que ele poderia
ser igual a Deus ou até mais do que Deus. Então, ele nesse orgulho, nessa arrogância dele, ele então vai enganar aí o ser humano, vai tentar fazer o ser humano desistir do que Deus tinha combinado com ele, e ele consegue, evidentemente. Então ele é expulso do paraíso, mas ele já tinha seduzido 1/3 dos anjos do céu. Claro, nós não sabemos quantos anjos tem no céu. O livro do Apocalipse fala que são miríades de miríades, quer dizer, milhares de milhares, ou milhões de milhões, como você queira entender. Então são milhões, assim como tem bilhões de pessoas, também tem bilhões de anjos. Mesma coisa. Agora, como nós não sabemos quantos anjos tem, vamos imaginar, vamos fazer uma conta. Então, por exemplo, 1 milhão de anjos. Vamos supor que tem 1 milhão de anjos. Claro que tem muito mais. Mas vamos supor que tem 1 milhão de anjos no céu. 1/3, quer dizer, a terça parte. Vamos dividir esse 1 milhão de anjos em 3 partes. Então fica 333 mil anjos para cada parte. Então, 333 mil anjos vieram para a terra e 666 ficaram no céu. Então, uma conta assim, só para você entender, que vieram muitos anjos decaídos para a terra. E são eles que, a exemplo de Satanás, então, de Lúcifer, eles que nos tentam. Eles conhecem os nossos pontos fracos, eles são muito inteligentes. Os anjos ajudaram Deus a construir o universo. Mas Luiz Carlos, mas na palavra de Deus que foi em 7 dias a construção do universo todo. Então, tudo bem, nós entendemos que na palavra de Deus está assim. Agora, e o escritor sagrado é um escritor ungido pelo Espírito Santo, quer dizer, quem escreveu o livro do Gênesis é uma pessoa ungida pelo Espírito Santo, ok? Cheia do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ao chegar numa pessoa e vamos assim, derramar a sua graça sobre essa pessoa, o Espírito Santo ele não vai além do que a pessoa é capaz de entender, do que a pessoa é capaz de compreender, do que a pessoa é capaz de pensar, de definir, refletir. Ele não vai exigir da mentalidade da pessoa, do conhecimento da pessoa, o que ela tem sobre as coisas do mundo. Ele não vai exigir mais do que ela tem. Então ele vai sim ungir a pessoa para escrever sobre a criação. Mas, claro, respeitando todo o potencial de reflexão, de cognição que a pessoa tem ali, de pensamentos e reflexões. Ele vai respeitar. Ele não vai falar de alguma coisa, por exemplo, que a pessoa não possa compreender. Não vai. Haja visto, por exemplo, Isaías. Isaías foi um escritor que escreveu sobre Jesus, que viria 700 anos depois dele. Mas ele não sabia que estava escrevendo sobre Jesus, que viria muitos anos depois. Ele pensava que, assim, pela ação do Espírito Santo, que ele estava escrevendo aquilo, sim, mas de alguém queria acontecer daqui a pouco, daqui a alguns anos ali, algum rei, algum imperador ali queria aparecer aí como filho de Deus, claro, como servo de Deus, como ele sempre relatou, servo de Deus, obediente também, e que viria salvar o povo naquele momento. Era algo eminente que Isaías pensava. Assim como também o autor do livro do Gênesis. Ele escreveu de acordo com o que o Espírito Santo inspirou e que ele pôde entender. Agora, nós sabemos, pelos estudos científicos, hoje em dia, né, e sabemos hoje, que isso aí foram milhares de anos sem saber. Mas hoje nós sabemos que o planeta Terra, o nosso planeta Terra, tem bilhões de anos. Bilhões de anos.
E que muitos lugares hoje, que é deserto, há milhões de anos atrás, foram mares, foram oceanos. Mas por causa das mudanças da Terra, né? No interior da Terra aí, até hoje nós temos os vulcões que soltam aquelas lavas incandescentes, nós temos tremores de terra, nós temos aí a Terra tremendo, placas tectônicas embaixo da Terra se mexendo e causando aí grandes estragos no mundo, né? Principalmente ali vemos na Ásia, onde derrubam, por causa dos terremotos, derrubam muitos prédios, muita gente morre. Por quê? Porque as placas ainda se mexem. Ainda se mexem. Agora, então, no início da criação, essas placas também se mexiam. Até formar o que nós temos hoje dos 5 continentes, houveram muitas mudanças no nosso planeta Terra. Muitas mudanças para ficar do jeito que está hoje. Então é claro que o mundo não foi criado em 7 dias, mas foi criado em 7 bilhões de anos, ou 7 trilhões de anos. Então vamos supor assim, no primeiro bilhão de anos, Deus criou a luz. O que é a luz? É o Sol. E todas as estrelas que estão no universo são Sol, é igual ao nosso Sol, cada um é um Sol. Então Deus foi criando essas estrelas, foi afastando essas estrelas do jeito que ele bem entendeu. Isso demorou aí um bilhão de anos, vamos supor. O outro bilhão de anos, Jesus construiu os mares. Então muita coisa que era rio misturou, não era mais rio. Para o mar ficar salgado, por exemplo, meu Deus do céu, quantos milhões e milhões de anos que essas águas ficaram batendo em rochas, em pedras e tirando os sais dessas rochas e pedras. Então, quer dizer, sabemos que foi assim, que foram milhões de anos aí para essa criação. Mas Deus respeita o que está na cabeça da pessoa. Como que a pessoa iria entender sobre tudo isso que nós entendemos hoje, o estudo que nós temos hoje? Quem queria entender isso? Como que poderia saber? Ok? Mas o que importa nisso tudo, meu irmão e minha irmã, é o que tudo Jesus fez, ele fez antes para cada um de nós. Se ele sofreu todas essas tentações, ele sofreu sim, para mostrar a nós que é possível superar, suportar e ser vencedor nessas tentações. E o demônio que quer destruir o ser humano, porque o ser humano é a obra principal da criação. Veja que depois de tudo criado, Deus viu que tudo era muito bom. Assim é a frase dele. Tudo ele falava que ele era bom. Daí ele vai criar o homem segundo a imagem e semelhança dele. Bem aí que o demônio ficou com muita inveja. Com muita inveja. Porque os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Também são criaturas formosíssimas. Isso é verdade. Mas o homem, Deus quis criar o homem à imagem e semelhança dele. Onde está essa imagem e semelhança em nós de Deus? Na nossa alma, no nosso espírito. Então nós somos criados em verdadeira justiça e santidade. Nós somos criados para o amor e para a santidade. Aí está a nossa imagem e semelhança de Deus. Aí o demônio veio destruir essa imagem e semelhança. É isso que ele veio fazer. Então por isso que ele instigou Adão e Eva a pecarem e assim darem origem a esse tal de pecado original. Porque ele quer destruir, ele ficou com tantos ciúmes, com tanta raiva do ser humano, com tanto ódio. E ele quis destruir a nossa imagem. Ele conseguiu destruir. Mas tudo é recapitulado em Cristo. Quer dizer, Cristo vem fazer tudo de novo. Mas para fazer tudo de novo, ele teve que assumir a humanidade. Ele teve que ter sangue para poder derramar esse sangue na cruz. Derramando esse sangue na cruz, ele paga a dívida com o Pai, a dívida que era nossa. Ele paga a nossa dívida. Por isso que ele é o Redentor, ele paga o resgate. E depois ele também é o remissor, ele redime os nossos pecados. Ok, ele perdoa os nossos pecados, entende? Então Satanás não tem mais do que nos acusar.
Aí o que ele faz? Ele nos cria de novo. Nos cria de novo. Como ele falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Mas como é que Jesus nos cria de novo? Pelo batismo, no sangue dele. Somos batizados no sangue dele. Estudamos isso ontem ou anteontem, uma coisa assim. Ok? Então vamos lá, querido irmão. Jesus vem mostrar para nós como vencer Satanás. Ele dá o exemplo. 40 dias. Nós temos aí, na quaresma, um período antes da Páscoa, chama-se 40 dias. Ok? A nossa quaresma. É nesse momento, então, que nós temos que nos fortalecer, buscar Deus em orações, no jejum, na penitência, na caridade, ajudar os outros. Mas muito mais do que ajudar os outros, dando algum dinheiro, alguma comida, é amar as pessoas e perdoar as pessoas, aqueles que nos ofendem. Aqueles que nos ofendem. Isso é ter amor pelas pessoas. É isso que nós temos que aprender a fazer na quaresma. Então, quando chegar esse período quaresmal na sua vida, você não precisa esperar o período quaresmal, evidentemente. É um período mais forte que a igreja nos chama para uma reclusão maior, para repensarmos melhor a nossa vida. É um período muito forte, sim. Mas você não precisa esperar chegar a quaresma. Você pode já fazendo isso o dia que você bem entender. Durante a semana, você fala, eu vou jejuar nas quartas-feiras. Então, jejuar, como disse, né? Se a pessoa ficar sem comer e sem beber, pode passar mal. Então, a jejum é você diminuir ao máximo o que você pode. Comer coisas bem simples e bem pouquinho, né? Para você ter fome e aguentar a fome e entregar aquilo mesmo como oferta a Deus, como oferta a Jesus. Então, sim, aí se fortalecer nos sacramentos, evidentemente, nas orações e, evidentemente, aprendendo a amar e a perdoar as pessoas. Se nós não aprendermos a amar e perdoar as pessoas, nós podemos fazer 1000 dias de jejum que não vamos para o céu. Não vamos. Nós podemos ir na missa todo dia, comungar o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus todos os dias. Mas se nós não amarmos, se nós não perdoarmos aqueles que nos humilharam, que nos ofenderam, que fizeram mal contra nós, qualquer tipo de mal, se nós não perdoarmos, nós não vamos para o céu. Então são momentos em que a igreja nos chama para a reflexão, para o nosso fortalecimento espiritual. Mas o fortalecimento espiritual ele também nos leva a agir. Nos leva a agir. O que nós estamos sentindo aqui dentro não pode ficar aqui dentro de nós. Tem que sair. Tem que extrapolar, tem que sair de nós. Vamos usar aí a transfiguração. Tem que transfigurar de nós, tem que sair de dentro, tem que aparecer. Porque eu dizer que eu amo você é muito fácil. Muito fácil dizer que eu amo. Ai, meu irmão, como eu amo você. Facinho, facinho de falar. Mas quero ver na provação, na verdade. No momento em que o irmão estiver precisando sentir esse amor que você diz que tem por ele ou por ela. O irmão estiver necessitado. Aí você vai provar que você ama, como Jesus provou na cruz. Jesus não ficava falando que nos ama, não. Ele foi e provou na cruz que nos ama. E é isso que nós temos que fazer. Provar que amamos a Deus sobre todas as coisas. O que é provar que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Quando nós não sucumbimos nas tentações. Aí estamos provando que amamos a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Eu me amar é muito fácil. Mas amar o próximo como eu me amo, só provando. Só com atitudes, só com ações. Ok, querido irmão, querida irmã? Então, vamos refletir sobre esses momentos da tentação de Jesus, tudo que ele sofreu por cada um de nós, e ele foi vitorioso nas tentações sobre Satanás. Vamos relembrar, ele tinha o mesmo espírito que você tem, que eu tenho. O mesmo espírito. Ok? Então não adianta dizer, ele era Deus. Esqueça isso. Isso daí é antiteológico, você dizer que ele usava a sua igualdade com Deus. Ele não usava. Vamos pedir à Virgem Maria também que nos ajude e que reze por nós nessa caminhada.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.